Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Gleice Kelly, para quem não me conhece, né? Peço que você já se inscreva, já deixe seu like e seu comentário. Normalmente aqui no canal eu trago vídeos sobre cabelo, sobre tintas de cabelo, sobre minha experiência, né, com novas tintas e etc. Mas hoje, pessoal, eu vim falar sobre um assunto um pouquinho mais sério com vocês. Então, pessoal, como eu já disse, né, meu nome é Gleice e eu sofro da doença de transtorno bipolar, o TAB, né, como é conhecido. E eu anotei algumas coisinhas aqui para que eu não me perdesse, né, para que eu não me perca aqui no raciocínio. Então, pessoal, é claro que nós que somos bipolares, nós ouvimos muitas coisas, né, sobre bipolaridade, né, através das pessoas que não conhecem o que realmente é bipolaridade e às vezes elas nem sabem que é uma doença, né, que afeta muitas pessoas. Então, pessoas com bipolaridade, elas sempre estão atentas, né, às coisas que escutam. Então, é normal que nós escutemos que uma pessoa que não é constante, ela é bipolar. Uma pessoa que muda muito rápido de ideia, essa pessoa é bipolar. Uma pessoa que não tem constância em certos aspectos, essa pessoa é bipolar. Ela mudou de humor, ela é bipolar. Só que as pessoas, elas falam essas coisas por falta de conhecimento mesmo. As pessoas, elas falam, né, sem ter um real entendimento da doença. A doença do transtorno bipolar, ela não é uma questão ali de estado inconstante de humor. Ela tem a ver com a inconstância do humor, mas não da forma a qual as pessoas acham, conhecem, né? Eu falo como uma pessoa que tem essa doença, não como uma profissional da área. Eu falo com os olhos da pessoa que sente e também vive com essa doença. Então, né, como eu escrevi aqui, só pelo fato, né, de nós termos essa doença, né, quem tem TAB, quem tem esse transtorno bipolar, não é tão simples assim como as pessoas pensam, né? Nós precisamos, né, de um tratamento, nós precisamos de medicação. Para vocês terem ideia de quão sério é essa doença, o quão sério é essa doença. É esse tipo de medicação que uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela precisa, né, tomar todas essas medicações. E isso, né, é no meu caso. No meu caso. Tem outros tipos, né, porque não é só um tipo de classificação bipolar. Tem outros tipos de classificação bipolar que eles precisam de muito mais medicamentos. Isso é só para vocês terem uma ideia, né? Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é tanto para essas pessoas que acabaram de descobrir, de ter um diagnóstico do transtorno bipolar, e também para aqueles familiares que têm interesse de saber o quanto o seu familiar ele precisa de ajuda, precisa de que os seus familiares entendam e conheçam essa doença para estar ajudando os seus familiares. Porque vocês já viram a quantidade de medicamento para tentar ajudar nos sintomas que essa pessoa ela sente, que ela tem. Existem, né, muitas e muitas combinações de medicamento, né? No meu caso, agora, nesse instante, o meu tratamento, ele consiste em 4 medicações diárias, fora a tarja preta, que é para casos de crise, né? Então, pessoas,
por volta de mais ou menos 24 comprimidos semanalmente. Então, e esses medicamentos, eles não tiram completamente os sintomas, né? Eles ajudam a tá dando um pouquinho mais de estabilidade no quadro do transtorno bipolar, que é aqui a linha, digamos que normal, né? De uma pessoa normal, que tem os seus altos e baixos, que tem o seu dia bom e seu dia ruim, o seu dia que tem tristeza, o seu dia que tem alegria, que são sentimentos, né? Isso são sentimentos, são diferentes dos sintomas que nós temos, né? Que são oscilações de humor. Essas oscilações de humor, elas podem variar no estado depressivo, elas podem variar no estado de êxtase, da mania, né? E são várias classes de transtorno bipolar, então alguns são muito evidentes quando a pessoa está em estado de mania, porque ela fica bem descontrolada, ela fica muito eufórica. Então tem pessoas que compram demais, que jogam, que saem da realidade realmente do que elas são. E depois elas caem numa depressão profunda. Então, e também tem aquelas que não oscilam tanto assim, que não tem tanta evidência, o que é mais difícil também de ser diagnosticado, né, pessoas? Então, é assim, não se trata de um dia ou de um momento de tristeza. Se trata de semanas, meses e até anos que pessoas ficam em estado depressivo. E também que são mais raros em estados de mania, né? Temos casos aí no mundo artístico, que eu vou estar colocando o nome aqui de um dos mais famosos, o qual eu não recordo, assim, não recordo agora neste momento. E também, caso famoso de Van Gogh, né? Que ficou famoso e foi ali separado um dia 30/3, para estar conscientizando sobre o transtorno bipolar, né? Van Gogh, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Como o especialista Manuel Vicente, ele relata no canal dele, né? Ele ensina muito, fala muito sobre transtorno bipolar, assim como Renato Silva. O Manuel Vicente, ele fala assim, que a doença, o TAB, né? O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença biológica, e ele compara essa doença com a diabetes, né? O corpo, ele, né, na diabetes, o corpo ele não produz, né, a quantidade necessária de insulina, e tem um outro tipo de diabetes que ela não consegue processar o açúcar neste corpo. E citando também o Dr. Renato Silva, ele compara o TAB com uma perna quebrada, né? E ele diz que para uma pessoa que está ali com a perna quebrada, as pessoas, elas não vão falar para ela se esforçar para andar. As pessoas não vão falar para ela que é através do pensamento dela que ela vai vencer aquele estado. Que não que é através do pensamento dela que ela está doente. Então ele faz uma excelente comparação ali para que aqueles que são leigos e aqueles que não sentem na pele, né, essa doença, esses sintomas terríveis, né, que eles possam ter um pouquinho de noção daquilo que acontece na nossa vida. Então ele relata, né, que não é através da força do pensamento, não é através, né, do querer da pessoa. Isso são sintomas da doença, né? São doenças, não, elas estão além do nosso controle, assim como a diabetes que eu citei, assim como uma hipertensão, assim como
uma artrite, uma artrose, uma fibromialgia. Então, são doenças, o próprio autismo, né, que hoje nós conhecemos um pouquinho mais, porque levantou uma conscientização, né, muito boa para que as pessoas comecem a entender essas pessoas que sofrem, né, dessa doença, né, para conseguir compreender a necessidade delas em locais públicos, nas escolas, nas faculdades, até em empregos, né? Então é muito importante a gente trazer a conscientização também do transtorno bipolar e tirar esse paradigma aí, esse paradigma que tanto banaliza a doença. Banaliza a doença a ponto de tá ali, eu não me recordo a palavra, mas banaliza a ponto de estar ali se desfazendo, né, do sofrimento real da doença. E eu não vim aqui falar de doença, mas sim trazer uma conscientização, né, para quem quer. Essa é a realidade. Para aquelas pessoas que querem saber, aquelas pessoas que querem entender um pouquinho, lembrando que eu não sou uma médica, eu não tenho especialidade, né? Eu falo na visão da pessoa que tem o transtorno bipolar. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo uma listinha ali, algumas coisas a respeito também do transtorno bipolar, o qual ajudam também aos familiares a entender, né, como lidar com uma pessoa que tem transtorno bipolar. E eu acredito que a principal forma de demonstrar amor a uma pessoa da tua família que tem transtorno bipolar é você estudar um pouquinho de como ela se sente, dos seus desafios, né? E entender que ela não tem controle desses e entender as limitações que essa doença traz no seu dia a dia. De que essa doença, ela não é falta de Deus, ela não é falta de pensamento positivo, ela não é falta de oração. Mas existem 3 pilares, na minha opinião, para que venha ajudar a estar lidando com esses sintomas do transtorno bipolar, que acredito que há esses três pilares, né? Deus, terapia e medicação. Estes 3. Que a palavra de Deus diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo eu incluo também a atividade física. Então nós temos que tratar essas 3 áreas para que nós possamos ter uma vida com mais qualidade. Porque mesmo com a medicação, nós entramos sim em estados depressivos, através de gatilhos, né? Em estados de euforia também, de mania, também através de gatilhos. Com a medicação, nós não oscilamos tanto assim para cima e nem tanto assim para baixo, né? Para que vocês entendam melhor, nem tanto assim para mania e nem tanto assim para uma depressão daquelas bem profundas, os quais são difíceis porque nos tira realmente da realidade. Então eu estava esquecendo de mencionar 2 fatos que eu não poderia esquecer, que né, normalmente as pessoas elas buscam tratamento quando elas estão em depressão, segundo os especialistas, né? E erroneamente, né, eles acabam passando medicação para depressão. O que acontece é que no início parece que começa a resolver para algumas pessoas, né? E daqui a pouco ela degrine drasticamente. Aí
volta no médico, o médico ele muda a medicação e acontece a mesma coisa. Nisso começa a melhorar e de repente cai novamente. Isso, para uma pessoa que tem transtorno bipolar, isso piora em muito o seu quadro, muito. Tanto que quando ela tiver um diagnóstico correto, a medicação para o tratamento do transtorno bipolar vai ser mais difícil. Ela vai demorar para responder, mas a medicação vai ter essa dificuldade maior, né? Além do que se ela estiver tomando um antidepressivo sem um estabilizador de humor, isso faz com que talvez ela entre em episódio maníaco depressivo, que foi o meu caso. E também eu gostaria de mencionar, antes de estar terminando esse vídeo, sobre os gatilhos. Os gatilhos não são uma coisa assim estrondosa que possa acontecer. Às vezes a pessoa ela tem um gatilho assistindo um filme, às vezes uma palavra que ela escutou, às vezes uma situação que aconteceu na vida dela, e não são grandes coisas, mas que são gatilhos na sua vida. Através da terapia, nós vamos aprendendo ali a estar distinguindo quais são esses gatilhos para conseguir estar ali lidando melhor, né, com essa situação. E também, pessoal, e sim, depois desses gatilhos, e também quebras de rotina. São coisas que fazem muita diferença na nossa vida, muita diferença. Uma quebra de rotina, ela faz um tremendo de um estrago na vida de um bipolar. Ele não vai só estragar o dia, mas ele vai estragar, às vezes, a semana, o mês da pessoa. Eu mesma acabei ali me descuidando ali no final de semana, também alguns feriados ali, o horário de dormir, o horário de tomar medicação da noite, e isso desencadeou daí a ansiedade, aí já foi para mania, daí já foi para insônia. Então é algo assim que é muito difícil. A gente precisa ter uma rotina diária e tomar muito cuidado com esses deslizes, porque só quem sofre sabe o quanto é difícil lidar, o quanto nós ansiamos por um dia bom, o quanto nós ansiamos por chegar no final do dia e respirar fundo, que nós conseguimos vencer aquele dia sem ter tanta dificuldade para estar se controlando, né, nos pensamentos, na ansiedade, na inquietudão, né, às vezes também na compulsão alimentar. Então é muito complicado e também as pessoas ao redor acham que é simples. Ah, você perdeu ali o horarinho de remédio. Ah, você perdeu ali o horarinho de você dormir. Você perdeu o teu horarinho ali de acordar. Gente, isso faz um estrago tremendo. Faz um estrago tremendo. Então, você que é parente, você que sofre também do transtorno bipolar, toma cuidado com isso. Toma cuidado com a sua rotina, com os horários do seu medicamento, nos horários corretos. Tenta ao máximo acordar nos mesmos horários, a dormir nos mesmos horários. Tenha dificuldade de quando há uma viagem ou quando vai dormir na casa de alguém, isso tem, mas conforme vai passando você sabe que você vai conseguindo meio que driblar, sim, mas mesmo assim, você tendo conhecimento disso, às vezes você não consegue sair de controle. Por isso que existe ali o medicamento, né, da crise, que a minha antiga médica dizia que era o bombeirinho, né? Quando você necessita, você toma o bombeirinho para tentar entrar em controle e não passar.
porque só quem já passou por crises, tanto de ansiedade, como de pânico, como a crise também do transtorno bipolar, sabe como é difícil, como é difícil. Mas é isso, pessoal, eu fico por aqui. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui hoje, mas eu vou estar trazendo mais vídeos porque eu quero sim ajudar aqueles que estão conhecendo, né, o transtorno bipolar, porque acabaram de ser diagnosticados e estão com a cabeça um pouco perturbada por este momento. Para aquelas pessoas que um familiar foi diagnosticado, que você não consegue entender, né? E também quero deixar aqui uma palavra, que há esperança. Apesar dessa doença, nós temos, dia após dia, eu acho que a maneira mais fácil da gente conseguir viver ali com qualidade é a gente pensar no dia. Eu vou viver o dia de hoje, e se o dia de hoje eu não conseguir vencer, eu tenho o dia de amanhã para tentar. Hoje mesmo é um dia que eu tô em mania, né? Como eu já disse 1000 vezes, né, aqui, a medicação ela ajuda a dar uma controlada, mas ela não inibe, né, completamente o sintoma. E uma forma que eu tô buscando também, né, para me ajudar e ajudar, é falar e fazer esses vídeos aqui, que faz muito tempo que eu queria fazer e não fazia por medo, né, por medo do que os outros iam pensar. Mas com essa doença também eu aprendi que eu tenho que dar valor para aquilo que eu penso, expressar aquilo que eu sinto, né? E deixar aqueles que acham que é banal, aqueles que acham que é fútil, porque existe isso, infelizmente existe. E infelizmente a gente lidar com esse tipo de coisa, né? As pessoas que têm conhecimento que a gente é portador do transtorno bipolar, eles já acham, essa pessoa ela é instável, essa pessoa ela muda de ideia a cada momento. Quem dera fosse só isso, né? Quem dera fosse só isso, não fosse algo que afetasse tanto a nossa vida, né? Em todas as áreas. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e espere no próximo vídeo. Tchau, tchau.